Cidade Alerta Minas de hoje começa falando da morte desta mulher. Aline da Silva Rosa, de 35 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em cima da cama. E este homem, ao lado dela, é o principal suspeito, Edmar dos Santos Miranda. Eles tinham um relacionamento, segundo familiares, muito conturbado. Ontem, os dois tiveram uma discussão. A vizinha, ouvindo as vozes altas, foi até a casa da Aline. Tentou conversar com o casal. Uma das filhas da Aline estava na casa. A vizinha, então, vendo esse clima entre os dois, levou a menina para a casa dela. Quando foi por volta de 1h da manhã, este homem, o Edmar, foi até a casa do irmão dele, que é na mesma rua, e disse que a Aline estava passando mal e que era para ele dar uma chegada lá na casa dele. O irmão do Edmar foi, e o Edmar sumiu. A Aline foi encontrada em cima da cama desacordada. O irmão do Edmar e a vizinha, que voltou na casa, chamaram o SAMU. Quando os socorristas chegaram, constataram que a Aline estava morta. Mas este é só um resumo do que aconteceu. Este crime foi em Brumadinho e é de lá que o repórter Vinícius Rangel fala comigo agora, ao vivo, e vai trazer passo a passo deste caso. Boa noite, Vinícius. Você que tem mais detalhes dessa história, conta pra gente o que aconteceu, onde é que tá esse homem. Dá mais detalhes pra gente disso. Shirley, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Minas. Mais uma vez, a gente abrindo uma edição com um caso horripilante, que choca, mais um feminicídio, ao que tudo indica, e que se de fato as coisas forem comprovadas, como elas vêm se mostrando, como as pessoas vêm contando essa tamanha barbaridade, esse horror, o caso é de fato chocante, porque como se não tivesse bastado matar a Aline, o Edmar ele criou narrativas para que ele saísse ileso. Ele tentou mostrar que, na verdade, ela havia passado mal, quando, na verdade, o que a gente tem é um possível envenenamento que vai ser comprovado pela perícia e agressões, que isso está bem claro pelo laudo do IML. Então, um homem covarde que comete esse crime, mata a esposa, a companheira dele, estava com ele há 8 anos, 2 filhos juntos, e foge, desaparece do mapa depois de tentar passar a lábia, inclusive na família, falando que não, que ela tinha passado mal. À tarde aqui, nós estamos na comunidade Suzana, que fica em Brumadinho, e a tarde por aqui foi de muita comoção, porque agora, no finalzinho da tarde, início da noite, o corpo da Aline foi enterrado aqui no cemitério da comunidade. Muita gente veio prestar essa solidariedade à família, muito emocionados, com esse sentimento de que perderam alguém próximo, uma amizade que era aquela de casa, que estava ali do lado, que podia se contar e que agora, infelizmente, entra para a estatística como mais uma mulher morta. Quem está aqui ao vivo para participar com a gente do Cidade Alerta é o Tomás, que é primo da Aline e que está revoltado junto com toda a família, né, ô Tomás? Porque o homem, ao que tudo indica, comete esse crime e foge. Boa noite. O homem que matou minha prima agora, a gente tem que pedir justiça pelas próprias mãos, porque esse cara é um covarde. A gente tem que botar esse homem na cadeia. Porque o que ele fez com a minha prima, isso aí não tem perdão. Não tem perdão. Porque ele ter matado ela, ele fez uma coisa que a gente não gostou. Ele falou, pelo que eu escutei, eles falando que ele levou ela pro banheiro, deu banho nela, trocou ela de roupa, colocou ela em cima da cama e ligaram para a família falando que ela tava passando mal. Quando a família chegou lá na casa, ela já estava morta. Eles tinham um relacionamento já de um tempo, moravam juntos, 2 filhos, uma menina de 11, outro de 15, e simplesmente ele comete esse crime como se não tivesse relacionamento nenhum. Já tinha uma briga que acontecia, mas não é, obviamente, não tem motivo nenhum para matar, muito menos uma discussão entre casal. Tem sim, porque ela pagou advogado, né, para ele sair da cadeia. Aí ele veio essa noite, às 11 horas da noite, 59 minutos, vai e faz esse feminicídio, mas a gente que é da família, a gente pede por justiça de Deus, que a polícia seja rápida para prender esse monstro, que a gente quer esse cara na cadeia, que esse cara nunca mais sai da cadeia. Certo.
Tomás, obrigado. O Matheus vai vir aqui, amigo da família também. E o Barroso, o Tomás estava falando dessa questão do advogado, porque o Edmar, ele já esteve preso. Ele esteve preso porque havia, inclusive, agredido uma ex-companheira. A Aline sabia disso? Não sabia. A família dela sabia disso? Não. Como é que ela ficou sabendo disso? O dia que eles pararam em uma blitz e aí o guarda puxou a ficha do Edmar, viu que tinha um mandado de prisão contra ele. Ele ficou preso por cerca de 3, 4 anos, como o Tomás falou. A Aline chegou a pagar o advogado, tentando ajudar ele, e agora, reincidente, mata a própria companheira. Matheus, você conviveu com a Aline um bom tempo, cresceram juntos aqui na comunidade. Era uma pessoa extremamente dócil, amorosa, que estava sempre disposta ao outro. Sim, boa noite. Era uma pessoa muito boa, né? 5 anos mais velha que eu aí, só nasci criado aí com ela aí, com o irmão dela, o Jean, estudei desde pequenininho com ele, né? Foi uma notícia triste para nós aí, né? Porque, como dizer outro, mais uma mulher sofre aí nas mãos dos homens aí, né? Covarde, né? Igual ele fez aí com ela aí. Tirou ele da cadeia ainda, ajudou o cara vir fazer um trem desse aí, como dizer outro, os próprios filhos dele, né, cara? Tirou a mãe dos meninos, né, cara? Deixou no mundo aí sofrendo isso aí pra nós aí. Deixou todo mundo triste aí, Suzano aí, entendeu? Aí a família pediu nós pra estar vindo e dar uma força aí, nós veio aí, deu uma força aí pra todo mundo aí e pede por justiça aí, que acha ele logo e prende ele. O relato que a gente tem, né, que nós ouvimos hoje durante todo o dia, é que a princípio era um casal que se dava bem, mas ali no íntimo tinha algumas brigas, né? Já tinha um histórico de agressões, inclusive, de desavenças. Sim, tinha. Até que ela era tranquila, uma pessoa doce, humilde, criada na roça aqui com nós aqui no interior, né? Que é a zona rural de Suzano. E nós não tínhamos muito convívio com ele, não. Nós conhecíamos assim por boca dos outros, né? Mas pelo que o pessoal falava, ele era agressor, né? Era usuário de droga, teve vários outros problemas aí, foi preso, né? Não era um cara certo para ela, né? Acabou aí 11h59 da noite aí. Nós teve essa notícia triste aí, tirou a vida dela aí. Nós vimos mais cedo as irmãs da Aline muito abaladas, sem entender motivos e também querendo de fato saber o que aconteceu com ela. Porque, apesar do laudo do IML ter comprovado a agressão, a polícia achou ali um veneno de rato, ou seja, há alguma coisa meio estranha nessa narrativa que ele criou. Correto. Isso foi para tentar escapar, né? Para poder fugir aí, né? Mas a justiça de Deus pediu apoio aí também da polícia militar aí de Brumadinho aí, né? Acha esse cara logo aí, que nós crê aí, a família crê, todo mundo que é da região que crê que ainda que ele não saiu de Brumadinho ainda, que está escondido em algum local aí, entendeu? Então nós só pedimos por justiça e que a polícia militar aí de Brumadinho aí dá essa força aí, né? Que é mais uma mãe trabalhadeira, né? Agora, como diz outra, tá lá no céu, uma estrela que brilha no céu. Tá certo. Obrigado pela participação, força para vocês. E é isso, né, Barroso? A gente vai buscando entender de fato essa história que chocou todo Brumadinho, a comunidade aqui de Suzano, já que o homem, no meio da noite, sai de casa, vai até a casa do próprio irmão e da cunhada. Ele bate na casa e fala: olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque a minha esposa está passando mal, a Aline está passando mal. E ele, o casal, o irmão e a cunhada, preocupados, correm para a casa dele. Ele simplesmente desaparece. Quando o casal chega na casa, encontra a Aline sem vida na cama. Ela já estava com a aparência de estar há algum tempo sem vida, desacordada, morta. E aí a gente começa a contar essa história com a ajuda da irmã da Aline. Ela que esteve hoje, durante todo o dia, empenhada para poder ajudar a polícia, ela gravou uma entrevista com a nossa equipe mais cedo e ela fala primeiro de como era a Aline, uma auxiliar de serviços gerais que trabalhava em uma escola aqui de Brumadinho e que era querida por todos. Ela chega lá junto com os outros familiares e vê a irmã morta. Vamos ouvir o que é que a Elisângela, a irmã da Aline, contou para a nossa equipe. O laudo aqui do IML foi traumatismo craniano. Ele bateu nela e depois que ela já estava morta, ele deu banho nela, trocou de roupa, colocou ela na cama, ligou, foi até a casa do irmão dele, que é na mesma rua, e falou com o irmão dele que era para eles irem lá, que ela estava passando mal, com a boca roxa. Ela sabia que ela estava morta, porque quando a vizinha chegou lá, porque aí o irmão dele chegou e
avisou a vizinha. Aí a vizinha chegou lá, quando ela foi ligar pro SAMU, o SAMU pediu para eles virar ela, né? Não sei se é para engasgar, não sei. Ela já estava gelada, com a boca roxa. Barroso, então nós temos esse cenário de absurdo. Nós temos os vizinhos chegando, né, os vizinhos que são parentes também, chegando até a casa, porque ele falou que ela tinha passado mal. E o que nós temos? Um laudo do IML dizendo que ela foi agredida. Ela foi agredida, ela teve traumatismo craniano. Nós não temos relatos por parte do cunhado, da cunhada e do irmão que chegaram lá. Eles falaram que não viram sangue, vestígios de sangue no local. Mas depois, quando a perícia foi buscar o corpo para levar para o IML, aí sim eles identificaram que havia sangue saindo do corpo. Ou seja, houve uma agressão. Mas foi só isso? A gente não sabe. Por que esse homem, depois de uma discussão, que aí quem contou foi uma outra vizinha, as brigas eram frequentes, mas houve uma discussão no final da noite de ontem, início da madrugada de hoje. E essa discussão teria culminado nessa morte. Por que que ele resolveu matar a própria esposa? Por que ele agrediu ela? Com o que ele agrediu ela? São respostas que a gente ainda não tem, mas que vão demonstrando, né, Barroso, a covardia desse homem, a covardia desse caso e a frieza dele em criar uma narrativa para tentar fugir ileso. A polícia está em busca dele, Barroso. O que levou esse homem a fazer isso? Nós queremos saber, né? Olha só, dissimulado, né? Covarde, porque ao que tudo indica, a gente ainda vai ouvir vizinhos aí, tem vizinha para falar, a irmã está contando, a polícia está dizendo, é dissimulado, é covarde, porque ao que tudo indica, ele matou, ainda lavou o corpo, tentou apagar todos os vestígios que tinham na casa, ainda foi lá chamar o irmão para falar, vai lá que ela tá passando mal, mas ele já tinha matado ela. Sabe para quê? Para ganhar tempo para picar a mula, para sair fora. Completamente dissimulado. Aí quando o corpo vai para o Instituto Médico Legal e aí o médico legista constata traumatismo craniano, não tem como ir contra o que o médico falou, o médico legista falou. Agora tem outras coisas lá também que foram encontradas dentro da casa, né? Porque parece que acharam veneno lá e a polícia vai ter um trabalho em cima disso, tá? A irmã também chegou lá na casa, né? E encontrou lá, a irmã chegou a comentar que a violência que a Aline sofria era grande. Tem irmã falando disso? Tem, né, Ludmila? Tem. Vamos ver a irmã falando aí que a violência que ela sofria era grande. Vamos ver ela falando. Não uma coisa que a gente não queria que acontecesse, mas já eram episódios que vinham acontecendo frequentemente, entendeu? Por algum motivo, não sei porquê, ela não conseguia libertar, não conseguia sair desse casamento. Ela me contou, a minha sobrinha, a filha dela, que morava com eles, um dia ela me ligou falando que eles tinham brigado e tal, que ele tinha batido na mãe dela, e nessa época até ela falou que ia separar dele e tal, mas não separou. Sempre bateu de verdade nela. Ele é usuário de droga, bebia muito, então a gente imagina que poderia ser esse o motivo, entendeu? Várias vezes eu falava com ela, Aline, põe ele para fora de casa, a casa é sua, troca as fechaduras, troca não sei o quê. Ela fazia isso, ele ficava 2 dias no máximo fora, já voltava de novo. Só que quando ele voltava, eu não sei se ele proibia ela de conversar com a gente, então, tipo assim, ela distanciava da família. Inclusive pelo telefone? Sim, pelo telefone, principalmente. Mas tem uma dependência emocional muito grande dentro disso aí. É claro que devia ter muita ameaça. Sabe, aquelas conversas, você não vai achar ninguém melhor que eu, ninguém vai te querer, você tá feia, seu corpo tá feio, ninguém vai te querer, você vai viver sozinha, só eu que vou querer ficar com você. Tem tudo isso envolvido, né, para fazer com que a mulher desista de colocar esse homem para fora. Tem muita coisa envolvida. A dependência emocional é a pior de todas, não é, Vinícius? Barroso, e nesse caso a gente tem que ressaltar que era uma mulher independente que trabalhava, era a dona da casa, ela era a dona da casa, né? E provavelmente por amor acolhia esse homem de novo,
tinha o histórico de agressão, mas perdoava. É um ciclo que a família precisa se atentar. Nós não estamos falando aqui, a família não sabia, ou pelo menos não sabia até então, de um outro histórico dele de agressão a uma ex-companheira, né, até ele ser preso. Mas eles sabiam do histórico que ele tinha com ela. Então, é necessário o apoio da família. A gente não está culpando a família, não é culpa da família. Mas aquele apoio para fazer a mulher sair desse cenário e a gente não ter que noticiar esses casos. Porque, de fato, é isso que acontece. É um ciclo. Vai se repetindo a cada feminicídio que nós vamos contando aqui no Cidade Alerta. O homem é agressor, a mulher que às vezes quer tentar, quer investir na relação, pensa que vai dar certo e, infelizmente, termina desse jeito. Olha, Barroso, pouco depois do crime acontecer e de que a Aline foi encontrada, algumas coisas chamaram a atenção. A gente lembra que ela estava em casa, ela estava na cama de casa, né? Então, se de fato ele deu banho nela, ele usou o banheiro da casa, se ele a agrediu, com o que ele agrediu? Com o que ele fez ela ter um traumatismo craniano? Ela estava desacordada, isso foi antes, depois? E essa história do veneno, de ter um veneno de rato próximo à xícara de café. Ele de fato envenenou ela e depois a agrediu? Esse cenário chama muito a atenção e pode revelar várias coisas. A Elisângela, irmã da Aline, comentou sobre isso também. Vamos ouvir. Eu acredito que ele deu banho nela porque ele queria, que ela estivesse passando mal, encenar que ela estivesse realmente passando mal. Aí você encontrou ela com a roupa molhada? Com a roupa molhada, cabelo molhado. Então, de fato, ela tomou banho mesmo, mas você acredita que ela já estava morta? Sim, já estava morta. O banheiro estava molhado, e onde que ela estava deitada na cama estava molhado, e o SAMU tirou ela na cama, não tinha vestígios de sangue. Aí depois que o ML chegou para recolher o corpo, já tinha sangue no chão, muito sangue. Um cenário, portanto, arrasador para a família ter que lidar com uma situação dessa e que mostra, de fato, a crueldade desse homem. Ele tenta dizer que ela passou mal, mas há uma agressão. Então, por que ele agrediu ela e como ele agrediu ela são fatos que só a polícia vai poder esclarecer. Mas que homem é esse? Que homem é esse, de pouco mais de 30 anos, que tem um relacionamento há 8, que já tinha agredido uma companheira antes, que com essa companheira agora tem 2 filhos, um de 15 anos e uma menina de 11, e que briga, que xinga, que distrata, que sai de casa e depois volta, mas que tem coragem de matar. A família diz que o Edmar, ele consumia álcool, muito álcool, ele usava drogas e, segundo a polícia, ele tem um histórico. Ele já tem um histórico criminal, ele já tem passagens, por isso a situação fica ainda um pouco mais complicada. Vamos ouvir um pouquinho sobre o histórico do Edmar. Ele já foi preso, já tem um histórico, por agressão à ex-companheira dele. Se eu não me engano, ele deve ter ficado preso uns 3, 4 anos. Eu particularmente tive, e acho que a minha irmã também teve, ficou sabendo no dia que ele, não sei se foi em Blitz, não lembro qual certo que foi que descobriram que ele tinha um mandato de prisão e ele ficou preso muito tempo por essa lei. Olha, Barroso, então é mais um caso que reforça a importância da gente entender, né, com quem que a gente está se relacionando. A gente fala isso, parece ser besteira, bobeira, mas se ele tinha esse histórico e mesmo assim alguém acolhe, é claro, a gente tem que acreditar na transformação da pessoa e na mudança, mas tem que ficar atento. Então nós não podemos simplesmente acreditar que a pessoa mudou da água para o vinho de uma hora para outra, porque a gente sabe que infelizmente não é assim. Aqui na comunidade, todo mundo arrasado, muitos alunos da escola onde a Aline trabalhava vieram aqui, amigos, parentes, reforçando que era uma pessoa extremamente do bem, tranquila, que ajudava todo mundo, que queria o bem de todos e que agora lamentam e pedem justiça. Porque nós estamos falando de um homem que fugiu, desapareceu e que se ele não tem nada para poder esconder, que ele procure a polícia, já que a polícia está tratando ele como o principal suspeito, ele procure a polícia e fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, ela passou mal, eu fiquei com medo, mas não, simplesmente desaparecer desde a madrugada, sabendo do que aconteceu, sabendo que ela estava morta e, sobretudo, se de fato ele tiver dado banho nela para poder tentar esconder um crime,
Isso é um absurdo. Cidade Alerta está nesse caso, nós vamos continuar nesse caso. E se você, por um acaso, sabe, viu o Edmar, nós vimos aqui os amigos e parentes falando que pode ser que ele esteja em Nova Lima, liga para a polícia, 181, 90, anonimamente, passe detalhes para que a polícia possa esclarecer esse crime que, mais uma vez, choca toda Minas Gerais pelo fato de ser uma mulher com filhos, que estava trabalhando, refém de um homem que acaba morto. Barroso. Obrigada, viu, Vinícius? Vai fazer isso não, Vinícius. Não vai, não. Ele é covarde. Ele sumiu. Ele ainda foi capaz de avisar para o irmão que ela estava lá passando mal. Covarde, tentou apagar vestígios do que ele fez. Agora vai na polícia tentar explicar o inexplicável? Não vai. E quem faz uma vez, quem faz com uma, faz com várias. Eu nunca ouvi uma história de um homem que agrediu uma mulher, que fez covardia com uma mulher e não fez com outras. Existem uns que por besteira, por imaturidade, deu um empurrão numa mulher ou fez alguma coisa, se arrependeu amargamente, era muito novo e mudou. Eu nunca ouvi falar. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Eu não conheço, mas pode ter acontecido. Mas o que a gente ouve são homens que agrediram mulheres, que mataram mulheres e que têm passados, não todos, mas que o passado deles é de agressão a mulheres. O que a gente sabe é isso. Então, quem faz com uma, faz com outras, faz com várias, principalmente se ele não é punido, principalmente se ele não teve uma punição, porque para ele não acontece nada. Para ele vale a pena bater numa mulher, para ele vale a pena agredir, para ele vale a pena mostrar que ele é o dono da situação. Então, para ele tá tudo bem, não vai acontecer nada. Olha, a equipe da repórter Kiwane Rodrigues também esteve lá no bairro onde aconteceu o crime, conversou com uma vizinha da Aline. Vamos ouvir o que ela disse. Fiquei muito assustada. E a mulher trabalhadeira, honesta, ela é vizinha minha. Agora, se ele fez isso, ele tem que aparecer e contar. Como é que a pessoa faz um crime no coisa? Agora, disse que falou com o irmão dele, que ela estava com a boca roxa. O irmão dele mora na rua ali embaixo, né? E como é que ele pegou o carro e saiu e não esperou? A obrigação de esperar. Vamos pôr, a pessoa está doente, vamos pôr outra doente. Passa mal, tem que esperar, dar o socorro, né? E ele vazou fora com o carro. Olha, a nossa equipe também encontrou com a cunhada do Edmar. Ela estava saindo de casa para ir ao velório da Aline. Vamos ver o que ela disse. A gente só teve contato com ele de madrugada e depois disso mais notícia nenhuma. Ele parou aqui no portão só e arrancou o carro e foi embora. Fomos eu, meu marido e a vizinha dela. Posso te fazer uma pergunta? Porque tem uma dúvida falando que não tinha sangue lá no local. No momento que a gente ficou lá, que a gente viu ela, até o momento que o SAMU saiu, a gente não viu sangue nenhum, não. Ela estava deitada na cama e, como se diz, o médico do SAMU pediu para a gente virar ela de lado, a gente virou, aguardou a equipe chegar e a gente não viu sangue nenhum, não. O que você acha disso, do comportamento dele? Inexplicável, porque se não deve esperar-se para resolver. Ela já devia estar morta há muito tempo. E a Polícia Militar trouxe uma informação importante sobre o caso, tá? Vamos ouvir. No contexto da casa ali em cima da pia, tinha um pequeno recipiente com material granulado semelhante a veneno para rato, né? E tinha um copo com um pouco de café também. A gente vai continuar acompanhando esse caso, tá?